Hoje a gente vai ver como fazer o disparo do check-in para um paciente, né, que a gente criou para um cliente, aqui utilizando a nomenclatura da plataforma. Aqui a gente, se vocês já acompanharam os outros tutoriais, vocês já passaram, né, pela criação do nosso cliente, que foi o Matheus Porfírio. A gente também criou o nosso plano, que foi um plano anual, e a gente também criou um check-in, que foi o nosso primeiro check-in, certo? Então, na interna agora do cliente, se eu vier aqui no módulo de clientes e abrir esse cliente, vocês podem ver que ele já está com esse check-in associado, né? Já tem um plano definido. Então, da forma como está aqui, esse check-in, nosso primeiro check-in, já vai ser enviado para esse paciente semanalmente, segunda-feira, às 8 horas, tá? Então, esse paciente, ele já está com esse check-in agendado para essa próxima segunda-feira. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil aqui da gente já deixar esse agendamento. Digamos que eu não queira que esse check-in ele seja enviado nessa segunda, eu quero que ele seja enviado na outra segunda. Como é que eu poderia ter feito isso, tá, pessoal? Eu posso retirar esse check-in aqui do paciente, então eu vou inativá-lo, excluir definitivamente, né? Eu não tenho resposta desse check-in e eu quero associar por aqui. Eu já mostrei no outro tutorial como a gente associa pela interna do check-in e agora eu quero associar aqui no paciente. Eu posso clicar em adicionar, selecionar um check-in, então no meu caso eu vou utilizar o nosso primeiro check-in, a periodicidade semanal segunda-feira às 8, porém eu vou colocar uma data de primeiro envio que é opcional. Quando eu clico aqui em data de primeiro envio, ele vai me dar as possibilidades aqui de todas as segundas-feiras próximas. Então, eu não quero que ele envie agora no dia 3, eu quero que ele envie no dia 10 de março, na semana posterior. Nesse caso, eu posso clicar aqui em salvar, e aí clicando em salvar ele já vai aparecer aqui a data de primeiro envio. Mas eu quero também enviar agora, então eu pretendo fazer esse disparo exatamente agora para que o paciente ele já receba e o próximo de fato seja no dia 10 de março. Como é que eu posso fazer? Posso vir aqui e clicar no check-in, enviar check-in agora. Dessa maneira, o paciente ele já recebeu o check-in. Se eu vier aqui em acompanhamento, deixa eu atualizar minha página para ele refletir. Aqui ele já está aparecendo como um check-in que foi enviado, não aberto, né? O total de pendentes aqui foi enviado 1. Se eu vier aqui em acompanhamento, nesse botãozinho de histórico, eu posso verificar aqui que o paciente ele recebeu esse check-in, ok? E agora vamos fazer o seguinte: eu vou responder esse check-in para vocês verem aqui como ele vai mudando o status de acordo com as movimentações do paciente, tá? Então, primeiro eu vou só abrir o check-in e vocês vão ver que aqui ele vai mudar, vai ficar não aberto 0 e aberto sem resposta 1, justamente porque eu acabei de abrir esse check-in. Então, se eu atualizar minha página, não aberto 0 e aberto sem resposta 1. Agora eu vou responder o check-in, ok? Vocês pesam essa semana? Sim. Vou colocar aqui um peso 80. E agora ele finalizou. Dessa maneira eu recebi aqui a mensagem de confirmação de resposta do check-in e se eu atualizar minha página, já vai estar aparecendo aqui para mim. Total de pendentes 0, porque foi enviado um check-in e foi respondido hoje às 12h12, certo? Se eu vier aqui em acompanhamento, já vai ter o meu histórico de resposta com os gráficos sendo plotados ao lado. Perceba que por enquanto só tem um peso aqui no, tem um ponto aqui no peso, justamente porque só tive uma resposta. Mas ao longo das semanas, né, eu vou tendo mais dados e, consequentemente, o gráfico ele vai sendo gerado ali à medida com que o paciente for respondendo. E aqui em visualizar a resposta, eu tenho acesso a qual foi a resposta. Né? No nosso caso, a gente só coletou informação de peso. Então aqui ele perguntou: vocês pesou essa semana? Sim. Qual foi seu peso? 80. Caso eu quisesse anexar foto também, ou tomar uma nota aqui para eu lembrar depois de comunicar ao paciente, poderia clicar nesse comentário e adicionar aqui um comentário para o paciente, certo? Um ponto importante: esses dados eles também ficam sendo exibidos aqui na página inicial do sistema, tá? Então aqui vocês podem conferir, por exemplo, os pacientes que estão com check-ins pendentes, né? No caso que o Matheus Porfírio não tem nenhum pendente porque ele respondeu, e clicando aqui em respondido, vocês vão ver que o Matheus ele agora consta nessa linha do tempo de respostas, né? Ele foi o último a responder, né? Hoje às 12h12, por isso que ele está aparecendo aqui em cima. Posso visualizar a resposta. Caso eu queira abrir, eu posso também abrir uma nova guia, né? Se eu quiser fazer o download de resposta para utilizar em algum modelo de inteligência artificial, também consigo. E se eu fizer a avaliação dele, né? Eu já avaliei, já dei a devolutiva para ele, posso clicar aqui em marcar como avaliado, que ele sai dessa área dos não avaliados e vem agora para essa parte aqui de avaliados, ok? Dessa maneira fica muito mais fácil, né?